Gente fina, tudo bem? Antes de continuar com o vídeo, já deu seu like? É isso aí, vamos ao questionamento de hoje. Ou melhor, não é um questionamento, é uma sugestão. Esta sugestão é para aqueles que têm condições de fazer um cálculo matemático usando, creio eu, a trigonometria para ajudar os terraplanistas a concluir um experimento. Qual seja, eles gostariam de provar que o Sol, isso mesmo, o Sol não se encontra a milhões e milhões de quilômetros, como é dito pela comunidade científica global, por exemplo, a NASA. Mas eles acreditam que o Sol esteja a uma distância de algumas centenas de quilômetros de altura na nossa atmosfera. E ainda mais, segundo os terraplanistas, existe no local onde nós chamamos de estratosfera, existe um domo e o Sol estaria debaixo desse domo, né, dessa cobertura. Então, a sugestão seria que para refutar os terraplanistas, teria que haver uma comprovação através de cálculos de que o Sol estaria realmente a, não vou dizer milhões e milhões de quilômetros, mas se estabeleceria com uma pequena margem de erro uma distância do Sol à Terra, né? E como seria isso? Seria usando aquilo que eles chamam de triangulação. Vou citar um exemplo que é possível de se fazer, mas precisaríamos de ajuda de pessoas que sabem, que conhecem a ferramenta da triangulação. Um dos profissionais que poderiam nos ajudar seriam aquelas pessoas que instalam antenas. Essas pessoas que instalam antenas parabólicas, elas têm acesso a ferramentas, inclusive na internet, de angulação, né, em graus, dependendo da latitude e longitude que se encontra no globo. Eles dependendo da localização que se encontra no globo, eles poderiam aí saber quantos graus de inclinação estaria o Sol em relação àquela localização na Terra. Vou citar, por exemplo, às 12 horas, né, que seria ao meio-dia. O que nos faz entender, ou isso pelo menos é óbvio, de que ao meio-dia, na linha do Equador, quem se situar numa localização que esteja na linha do Equador ao meio-dia, isso quando a linha do Equador realmente está no meio do globo. Seria aí a estação do ano, não sei, quem conhece melhor vai entender o que eu quero dizer. A linha do Equador estaria, é como se fosse assim, ao invés da Terra estar inclinada o seu eixo alguns graus para um lado ou para o outro, ela estaria a pique, né, realmente na vertical. E aí a linha do Equador estaria no centro do raio solar, do raio central solar. O que eu quero dizer com isso é que na prática seria assim, às 12 horas ao meio-dia, a pessoa que estivesse na linha do Equador olharia para cima e veria o Sol exatamente acima da sua cabeça, certo? Isso faria com que o ângulo do Sol em relação à Terra estaria exatamente em 90 graus.
A partir daí se estabeleceria mais dois pontos para formar a triangulação, de forma que, diria eu, mais dois pontos também na linha do Equador, não é? Na linha do Equador, mas, melhor dizendo, aí já não seria na linha do Equador. Na linha do Equador seria o primeiro ponto. Não, desculpa. Seria realmente na linha do Equador. É como se eu estivesse fazendo um triângulo, cuja ponta do triângulo estaria lá no Sol, e cada um dos três pontos que ia descer é como se fosse uma pirâmide, na verdade, né? Aí cada um dos três pontos pegaria na linha do Equador, certo? Até aí acho que deu para entender. Só que um dos pontos vai dar 90 graus e aí eu não sei quantos graus daria os outros dois pontos, mas formaria uma triangulação. Isso, isso com os três pontos na Terra tendo a mesma distância um do outro. Para poder dar certo seria isso. E aí o que ia acontecer? Usando uma regra matemática de, não sei se é trigonometria, é só uma sugestão, quem sabe melhor já vai entendendo, já vai captando a mensagem, a sugestão. Então, usando uma regra da matemática, o que eu sei é que o pessoal diz assim, ó, quem entende da regra matemática fala assim, ó, é possível descobrir a altura de um objeto através partindo de três pontos no solo, formando um triângulo. E aí você consegue, mesmo que você não saiba a distância que está aquele objeto no alto, mas você descobre por causa das medidas que você vai ter entre os três pontos embaixo no chão. Os três pontos estariam na mesma distância um do outro. E aí, como tem o negócio lá dos ângulos, né? Do triângulo, parece que até o triângulo retângulo, aí seria definido os ângulos, eles não poderiam ser variados. E aí com isso você descobriria a altura daquele objeto, né? Isso em pequena escala eu creio que seja possível fazer o experimento, e em grande escala vai depender de ajuda no mínimo de, diria eu, de três pessoas, né? Ou no caso de um site que tem na internet, o site fornece a angulação do Sol de uma determinada localidade e de um determinado horário. Então, ao se chegar ao fim dessa conta, seria possível, creio eu, achar a distância que o Sol está da Terra. Se não uma distância bem precisa, pelo menos próximo disso, com uma pequena margem de erro, porque, diria eu, na hora que se vai apontar para o Sol, se apontaria para onde? Para o centro do Sol, para uma de suas bordas, né? Então, teria aí pequenas variantes, mas que, creio eu, não impactaria assim numa diferença muito considerável, não. E aí, se encontrar ali algumas centenas de quilômetros, ou algumas dezenas, baseado já, pegando como base a informação da comunidade científica que o Sol estaria a milhões e milhões de quilômetros, e se chegar a no máximo algumas centenas de quilômetros, ora, a comunidade científica com seu argumento tradicional estaria refutado. Mas se com esse cálculo se chegasse realmente a alguns milhões de quilômetros, aí poderia se dizer de forma comprovada que a comunidade científica estaria com a razão e também derrubaria o argumento de alguns terraplanistas de que o Sol estaria abaixo do domo a apenas alguns quilômetros de altura. Parece que em torno aí de entre 150 a no máximo 200 quilômetros de altura. Então, gente, essa é a sugestão. Vamos ver
Vamos ver nos próximos dias quem é que se dispõe, tendo então o conhecimento, se dispõe a nos ajudar a encontrar a solução deste problema. Fica aí este desafio, seja você também um cristão pensador. Contribui, muito obrigado e falou!